Secretaria da Cultura do Estado do Tocantins e Ministério da Cultura apresenta Memórias Literárias Tocantinenses, projeto realizado com recurso da Lei Complementar número 195/2022. Memórias Literárias Tocantinenses. Organização: Nayara Damasceno, Roseli Bodinar, Letícia Neves e Michele Marques. Memórias Literárias Tocantinenses. Palmas Brasil 2024. Narradores: Walisson Alves da Silva, Michele Marques dos Santos e Marinara Marques de Oliveira. Ilustração: Aline Aquino Alves. Projeto gráfico: Letícia Neves dos Santos. Arte da capa: Letícia Neves dos Santos e Aline Aquino Alves. Revisão linguística: Roseli Bodinar e Márcia Regina Stretner. Organizadores: Nayara Damasceno, Roseli Bodinar, Letícia Neves dos Santos e Michele Marques. Prefaciadora: Roseli Bodinar. Autores: Camila Gomes da Silva, Dorvina Nepomuceno, Dalvina Pereira dos Santos Rocha, Serafim Cerqueira da Rocha, Carmelita Moura, Iraci Santiago, Rosália Pereira dos Santos e Dorvina Nepomuceno. De todas as faculdades do nosso ser, nenhuma contribui mais poderosamente para a nossa felicidade, nem firma mais pujança nossa grandeza de que seja a memória. Rui Barbosa, trecho retirado do livro Obras Completas, volume 2, tomo 2, Rio de Janeiro, Ministério da Cultura, 1987. Apresentação. Quando a memória da gente é boa, pululam as aproximações históricas ou poéticas, literárias ou políticas. Não é preciso mais que andar, ver e ouvir. Machado de Assis, trecho retirado do livro Machado de Assis, obra completa em 4 volumes. Volumes 3, São Paulo, editora Nova Aguilar, 2015. Memória Literária Tocantinense é um projeto que visa apresentar, por meio da memória, acontecimentos vividos e experienciados por 5 mulheres e um homem. Essas memórias pessoais se entrelaçam aos acontecimentos da historiografia da emancipação do estado do Tocantins. O objetivo deste livro é relatar histórias de pessoas que fizeram parte da história do Tocantins. Estado criado há apenas 36 anos, foi necessário escolher relatos por meio de entrevistas de mulheres e homens que vivenciaram a construção do estado e não tiveram a oportunidade de contar suas experiências, especialmente as de superação. Ao entrevistar pessoas tocantinenses, poderemos coletar informações sobre o período de emancipação do estado do Tocantins, registrar acontecimentos e fatos que marcaram uma geração, os quais se tornaram memória regional, além de resgatar memórias alimentares, sociais, culturais e artísticas e transcrevê-los enaltecendo um modelo ancestral e de origem indígena da oralidade para a literatura. No mais, vale ressaltar que a equipe técnica é formada por mulheres pesquisadoras que propõem ouvir a voz de mulheres e de homens de gerações passadas. As identidades são moldadas conforme nossas vivências e histórias experienciadas. A comunidade é fundamental para a construção da identidade e da personalidade de cada indivíduo, assim como cada pessoa colabora e faz parte da identidade de uma comunidade. A cultura brasileira é multifacetada, pois a colonização trouxe ao Brasil uma diversidade de povos, costumes e crenças, tornando uma nação plural. Diversos estudiosos da cultura contemporânea investigaram os efeitos da colonização na construção das identidades. A escritora Conceição Evaristo, autora de Ponciá Vicêncio, 2003, 2006, 2010 e 2017, cujou o termo escrevivência, que une a escrita e vivência, representando as experiências de um povo, especialmente do povo negro. A comunidade negra e indígena durante anos teve suas histórias contadas sob o ponto de vista do colonizador. Sua cultura, credo e costumes foram substituídos em detrimento de uma cultura eurocêntrica, a escrita de histórias de pessoas marginalizadas no Brasil, dá voz ao povo que necessita a oportunidade de reescrever suas histórias. Chimamanda Ngozi Adichie frisa: O perigo de uma história única, 2009. Discutindo o impacto dos estereotipos e da narrativa única para culturas, povos e lugares diferentes, Adichie argumenta que reduzir um grupo ou a totalidade de cultura a uma única história é perigoso, pois limita nossas compreensão e alimenta preconceitos e distorções. Adichie chama essa história única de preconceito, e é uma maneira de ver o outro como inferior, exótico ou problemático, ignorando a complexidade e diversidade humana. Ela menciona, por exemplo, que países africanos são frequentemente retratados de forma estereotipada, evidenciando apenas a pobreza, a guerra e as doenças, o que desumaniza e desvaloriza as realizações das pessoas. Assim, o risco é tomar essas histórias de forma literal. Já quando abordamos as coisas sobre várias perspectivas, vemos a pluralidade, tornando-nos mais conscientes. Isso nos ajuda a desafiar essas narrativas e enxergar o quadro maior.
A importância da memória escrita vai além de simplesmente registrar eventos. Ela tem o poder de restaurar pessoas, lugares e acontecimentos que poderiam se perder com o tempo, preservando o que há de mais humano em nossas histórias. Esse tipo de escrita nos permite não só compreender a autenticidade do autor, mas também a história e a cultura de uma época. Assim, a memória literária desempenha um papel fundamental na formação de nossa compreensão do passado e de nós mesmos, inspirando empatia e enriquecendo nossa visão de mundo. A memória literária é uma representação duradoura de nossa capacidade de escrever, compartilhar e preservar os nossos representantes. As memórias documentais vão além de registros pessoais, criam vínculos entre o indivíduo e o grupo, relevando experiências únicas relacionadas a vivências compartilhadas. Neste livro, exploramos essas narrativas e o significado de memória através delas. Cada página é um convite à exploração de memórias que, mesmo sendo pessoais, nos tocam a todos. Obras como essa nos convidam a adentrar os espaços interiores dos escritores, além de fornecer um espelho para refletirmos sobre nossos próprios caminhos e identidades. À medida que mergulhamos nas memórias de cada autor, somos transportados para momentos únicos, revivendo emoções poderosas e relevando histórias que, embora pessoais, tem significado universal. Prefácio. Há dessas reminiscências que não descansam antes que a pena ou a língua as publique. Machado de Assis, trecho retirado do livro Dom Casmurro, obra completa de Machado de Assis, volume 7, São Paulo, W.M. Jackson, 1957. Memória literária tocantinense traz memórias de 5 mulheres e um homem, que ganham voz e compartilham suas histórias de vida, nos deixando um rico e importante legado. Como nos lembra Paulo Bonfim, um impulso de escrever, e as gavetas florindo. Abrir baús, caixinhas, gavetas, metaforicamente como o lugar dos guardados e da memória. Também é um ato de se reconstituir e se ressignificar. Memória Literária Tocantinense é uma obra importante tanto do ponto de vista da memória como da historiografia sobre o estado do Tocantins, tão recente e já carente de suas memórias, que vão e se esvaindo a cada vez mais que se apaga uma voz pela finitude da vida. Alguém que aqui viveu e experienciou a criação de um território novo, tido por muitos à época como um novo Éden na Terra, um lugar da prosperidade e de acolhimento de todos aqueles que queriam viver, trabalhar, estabelecer sua morada e construir seus elos familiares. O interessante e potente dessa obra é que essas memórias são contadas quase todas pela voz feminina, colocadas como porta-vozes de suas vivências e experiências, do sentir a passagem do tempo e de fazer visitas ao passado em busca da mesma emoção sentido ao passar por cada uma de suas etapas de vidas. Esses relatos de 6 mulheres e um homem, com memórias vindas algumas em forma avalanche, que deságua na mansidão do tempo presente, outras trazem suas correntezas, muitas incertezas, sobretudo de tempos difíceis, algumas vozes invisibilizadas e vítimas de sistema hegemônico de poder, lutaram suas batalhas com garra e hoje seguem com exemplos de superação. Cada relato coletado das entrevistas traz mais conhecimento historiográfico do estado do Tocantins e suas origens. Traz também reminiscências à história de mulheres e homens que nos representa a todos, seja pelo reconhecimento com suas histórias, seja pela valentia diante do desconhecido e da grande demonstração de empatia pelo outro, diante de tantas mazelas sofridas e valores individuais que marcam a coletividade. Logo, os relatos pessoais compõem a memória individual de cada um deles e contribuem para a memória coletiva de um grupo de pessoas chamada de pioneiros. Os temas retratados na escrita de cada figura feminina é de uma voz masculina, presentes nos relatos de mulheres e homens antes silenciadas. Reafirma a sua identificação e a sua subjetividade, trazendo uma grande representatividade de voz para a historicidade e a memória oral do estado do Tocantins. Por fim, Machado de Assis nos evoca que o tempo caleja a sensibilidade e oblitera a memória das coisas. Portanto, contar e escrever nossas memórias é um ato de resistência, de inclusão e de empoderamento, por meio de uma multiplicidade de vozes destacando os protagonismos e as histórias. O fim para que os homens inventaram os livros foi para conservar a memória das coisas passadas contra a tirania do tempo e contra o esquecimento dos homens, que ainda é a maior tirania.
Padre Antônio Vieira, trecho retirado do livro Sermões, Obras Completas, de Padre Antônio Vieira, volume 10, Lisboa, Lelo e Irmão Editores, 1951. Memórias de Dalvina Pereira dos Santos Rocha. A gente não esquece nunca a terra em que nasceu. Machado de Assis, trecho retirado do livro Memorial de Aires, Obras Completas de Machado de Assis, volume 9, São Paulo, W.M. Jackson, Inc., ed. 1957. Conheci Taquaralto ainda no início do bairro, quando só havia a casa da minha cunhada e de outra senhora chamada Urbana, e essas casas eram barracos de madeira. Esse início acompanhei de perto e de maneira muito sofrida, pois tínhamos muitas dificuldades em tudo. Palmos era só poeira e mosquito. Para nos livrarmos das picadas, passávamos óleos de soja nas pernas. Minha cidade natal é Porto Nacional. Morei com minha mãe até meus 3 anos de idade. Meus pais se separaram e quando meu pai foi embora, fiquei com meu irmão por um tempo, até que minha mãe se casou novamente. Quando ainda era pequena, meu padrasto me colocava para cuidar do bananal dele, realizando tarefas como espantar os morcegos que apareciam no bananal. Diante dessas dificuldades, minha avó me buscou para morar com ela em Gurupi, onde fui criada com todo o carinho do mundo. Os anos se passaram e fui embora para Brasília com minha avó em busca de uma vida melhor. Quando eu tinha por volta de 14 anos, já morando em Ceilândia, encontrei Serafim, que me conheceu ainda menina em Gurupi. E daí um amor nasceu e começamos a nos relacionar. Namoramos escondidos por um tempo até de fato nos casarmos e engravidar da minha primogênita. Meu marido trabalhava em uma transportadora como motorista e viajava. E muitas vezes eu ficava sozinha com meus filhos. Além de viajar a trabalho, ele se tornou um viciado em jogos, o que trouxe inúmeros prejuízos financeiros. Nas viagens, ele também se envolvia com outras mulheres, o que causava sofrimento emocional e psicológico. Tive que me manter forte por causa dos meus filhos. Era neles que eu encontrava forças para continuar e lutar pela minha família. Devido ao sofrimento que passamos em Brasília, decidimos voltar ao Tocantins para recomeçar nossas vidas. Meu esposo conseguiu um trabalho na prefeitura e ganhamos um lote na região de Taquaralto para recomeçar. Para ajudar nas despesas, trabalhei em casas de família, lavando roupas, faxinando e até mesmo em repartições públicas como auxiliar de serviços gerais. Minha vida foi de muitas lutas e sempre me dediquei ao trabalho para garantir o bem-estar dos meus filhos, muitas vezes deixando de cuidar de mim mesma. Olhando para trás, vejo que minha vida sempre foi de trabalho duro e mesmo hoje, já mais velha, continuo trabalhando e tentando ter uma vida melhor. Minha comunidade é muito forte e me sinto acolhida e amada no local onde resido hoje. Vamos às missas e somos devotos de São Cristóvão, criando laços e mantendo vivas as tradições, especialmente as festas religiosas que tanto amo. A minha história se entrelaça com a do meu esposo Serafim, com quem construí minha família. Hoje vivemos somente eu, ele e meu cunhado. Os dois são cuidados por mim. Meu esposo precisou do meu cuidado integral após uma série de problemas em sua saúde, e meu cunhado é deficiente. Minha vida é totalmente em prol dos dois e muitas vezes esqueço-me de mim. Por isso, também acho importante que ele conte sobre a história dele, que também é entrelaçada com a história do Tocantins e, consequentemente, da capital de Palmas. Memórias de Serafim Cerqueira da Rocha. A gente não esquece nunca a terra em que nasceu. Machado de Assis, trecho retirado do livro Memorial de Aires, obra completa de Machado de Assis, volume 9, São Paulo, W.M. Jackson, 1957. Nasci em 1943 em Porto Nacional, quando o atual estado do Tocantins ainda era parte do norte de Goiás. A região que hoje conhecemos como Taquaralto, um bairro da capital, era esquecido e abrigava apenas algumas poucas famílias. Meus pais também nasceram no norte de Goiás, mas meus avós migraram da Bahia, buscando uma vida melhor e novas oportunidades. Minha família passou uma temporada em Monte do Carmo e foi batizado na igreja de Nossa Senhora de Natividade, em Natividade. Essa igreja, construída no período colonial, com paredes de pedras cuidadosamente assentadas, testemunhou a história de nosso povo e foi erguida com um trabalho árduo escravizados da época.
Minha infância foi marcada por muitos desafios. Passei cerca de 20 anos na região de Porto Nacional, uma cidade ainda pequena. Somente com a criação do estado do Tocantins, as cidades esquecidas começaram a se desenvolver. Cresci no campo onde tirávamos nosso sustento. Como sempre digo, não nasci na roça, mas me criei dentro dela. O que produzíamos, vendíamos ou trocávamos por outras mercadorias. Criávamos porcos e muitas vezes caminhávamos cerca de 1 dia e meio até a cidade mais desenvolvida para vender nossos produtos. Lembro-me do Sr. Thomas e o Sr. Manuel Maracaipe, que passavam mensalmente com seus carros trazendo mercadorias e levando nossos pedidos, como couro de gado e sal, essenciais para conservas nos alimentos. Quando jovem, ouvia muitas histórias sobre o garimpo. A região de Natividade, Almas e Dianópolis foi muito explorada pelos portugueses em busca de ouro, e meus antepassados narravam as difíceis condições de vida dos escravizados que trabalhavam no cerrado. Em cidades como Porto Nacional e Natividade, temos marcos históricos da presença escrava, como igrejas constituídas com o suor dessas pessoas, entre elas a Igreja de Nossa Senhora de Natividade. Em 1964, decidi partir para Brasília em busca de trabalho. Foram anos de muito esforço trabalhando em construções de prédios, estradas e casas. A lembrança mais marcante da minha juventude e vida adulta foi quando Siqueira Campos conseguiu concretizar a divisão do estado, um momento em que senti o desenvolvimento florescer com novas casas, pontes e estradas. Em Gurupi conheci minha esposa. À época ainda era uma menina e morava com a sua avó. Anos depois nos reencontramos em Brasília, casei-me e logo ela engravidou de nossa primeira filha. Esse foi o início da nossa história. Tivemos 4 filhos, meus maiores tesouros. Em 1986 voltei ao Tocantins, minha terra, para tentar a vida no garimpo, sempre guiado por Deus e pelas tradições da Igreja Católica. A cultura da folia, diz Reis, sempre teve grande importância em minha vida, sobretudo na zona rural do Tocantins, onde a tradição se mantém viva até hoje. A folia é uma celebração rica e cheia de fé, em que os foliões percorrem casas levando a bandeira e anunciando a chegada dos 3 reis magos, para homenagear o nascimento de Jesus Cristo. Sempre fui encarregado de levar a bandeira, uma função que me trazia grande orgulho durante a folia. Éramos calorosamente recebidos em cada lar, com cânticos e orações. Essa tradição fortaleceu minha fé e me conectou com as raízes culturais de nossa terra. Hoje moro novamente na região de Porto Nacional e tenho muito orgulho da minha história, da cultura tocantinense e das tradições que tanto valorizo. Memórias de Rosália Pereira dos Santos. O mar vagueia onduloso sob os meus pensamentos. A memória bravia lança o leme, recordar é preciso. Conceição Evaristo, trecho do poema Recordar é Preciso, retirado do livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos, Rio de Janeiro, Malê Editora, 2017. Nasci em 4 de setembro de 1944, na cidade de Tocantinópolis, que na época ainda fazia parte do estado de Goiás. Com 18 anos, ingressei no Serviço Público Estadual, onde trabalhei por 30 anos. Durante 20 desses anos, atuei como auxiliar de serviços gerais até que decidi voltar a estudar para buscar uma vida melhor para mim e minha família. Concluí o ensino fundamental e médio em um curso supletivo em Imperatriz, no Maranhão. Mas para ser professora naquela época, não bastava ter o ensino médio, era necessário fazer o LUMEN, um curso voltado exclusivamente para a formação de professores primários. Fiz esse curso no Centro de Formação de Professores Primários em Tocantinópolis e, com muito esforço, alcancei o sonho de ser professora, onde atuei por 10 anos antes de me aposentar, com 48 anos. O norte do Tocantins, naquela época, era um vasto território onde o rio Tocantins desenhava não só o mapa, mas também o destino de quem vivia ao redor de suas margens. As balsas navegavam lentamente de um lado para o outro, enquanto desciam o rio. As lavadeiras na beira das águas, deixando suas roupas clarear sob o sol, rodeada de suas crianças brincando no rio. O norte do Tocantins era, então, um vasto território em que o rio Tocantins não apenas desenhava um mapa,
mas também traçava destinos. Balsas flutuavam preguiçosamente de um lado para o outro, enquanto as lavadeiras nas margens lavavam suas roupas e as crianças se entregavam às brincadeiras nas águas. Tocantinópolis era uma cidade de histórias. Fundada por volta de 1818, quando ainda era chamada de Padre João de Boa Vista, nasceu sob a influência da coroa portuguesa, que incentivava a ocupação de terras remotas. Em suas origens, a cidade foi um ponto de parada para viajantes e comerciantes, um centro de atividades de subsistência e um palco para o cultivo de arroz. A quebra do coco-babaçu e a coleta de castanhas que moldaram a vida e a economia local. Minha história, contudo, tem raízes mais profundas. Minha avó Sidônia, uma mulher indígena de espírito indomável, foi pega no laço, uma prática cruel que subjuga seu povo. Apesar disso, Sidônia criou uma família com força e amor, deixando um legado de resiliência. Minha mãe herdou essa força e uma mulher forte e guerreira, em tempos difíceis, criou seus 10 filhos: Maria do Carmo, Maria Luzia, Roseira, Valbeno, José Miguel, Hermógenes, Emanuel, Zelene, Miriam, Rosália, que sou eu. Nossa sobrevivência dependia das colheitas, do trabalho árduo na busca para o melhor para si. Lembro-me vividamente dos dias sob o sol escaldante, quebrando coco de babaçu, pilando arroz, tirando azeite e vendendo verduras. Era uma rotina dura, mas nela encontrei o sentido de família. Enquanto nossas mãos trabalhavam, nossos corações permaneciam unidos, e minha mãe, sempre atenta, ensinava-nos que, apesar das dificuldades, construir uma família sólida era o maior legado que poderíamos deixar. Casei aos 21 anos e vivi um casamento de 12 anos e 6 meses. Aos 33 anos, em 29 de junho de 1978, fiquei viúva, assumindo sozinha a criação dos meus 5 filhos, que na época tinham idades entre 3 e 11 anos. Em 1985, após perder meu marido e ficar viúva aos 41 anos, tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida, deixar Tocantinópolis e partir com meus 5 filhos, Rosa de Fátima, Rosângela, Fábio, Fausto e Elisângela, rumo a Goiânia em busca de um futuro melhor. Após me aposentar, para complementar minha renda, comprava roupas e sandálias nas feiras abertas de Goiânia, costurava as colchas de retalhos e tapetes e revendia ou trocava por outros produtos para consumo familiar, como óleo de coco-babaçu, farinha de mandioca, rapadura e polpas de cupuaçu e buriti, nas viagens que faziam todos os anos para o Tocantins. Foram anos de luta e sacrifício, mas a força que trago do bico do papagaio nunca me abandonou. Hoje, ao olhar para trás, vejo a vitória na dignidade conquistada. A dor da perda de um filho ainda dói, como um rio silencioso que corre sem parar, mas encontra força na história que construí, nos momentos vividos e na fé que sempre guiou meus passos. Minha vida é um retrato de luta, superação e amor. Um amor pelas minhas raízes, pela família que criei e por essa terra, Tocantins, que assim como eu, cresceu sem perder sua essência. Tenho orgulho de cada pedra que carreguei, de cada rio que atravessei e, principalmente, de onde cheguei. Com meus 16 netos, 13 bisnetos, tenho muito orgulho da família que construí. Memórias de Iraci Santiago. A memória apresenta, às vezes, um fenômeno curioso. Conserva por muito tempo oculta e sopitada uma impressão de que não temos a menor consciência. De repente, porém, uma circunstância qualquer evoca essa reminiscência apagada e ela ressurge com vigor e fidelidade. José de Alencar, trecho retirado do livro A Pata da Gazela, volume 3, Rio de Janeiro, Livraria José Olimpo, editora, 1951. Minha história com o Tocantins começa muito antes da minha mudança para Palmas. Nasci em 6 de junho de 1974, na cidade de Conceição do Araguaia, no estado do Pará. Sou a filha mais velha de Iracema Santiago Santos, que engravidou de mim quando residia em Paraíso do Norte, cidade que fazia parte de Goiás. A divisão do estado de Goiás só acontece em 5 de outubro de 1988, trazendo desenvolvimento para as cidades do norte goiano e esperança para inúmeras pessoas que desejavam um futuro melhor. Cresci em Conceição do Araguaia, uma cidade ribeirinha do sudoeste do Pará,
onde a pesca e a agricultura eram as principais fontes de renda. Aos 14 anos, mudei-me para Goiânia com minha tia, em busca de uma vida melhor. Iniciei minha trajetória trabalhando como empregada doméstica, vivendo histórias que nunca imaginei que viveria. Aos 17 anos, engravidei da minha primeira filha e me casei com o pai dela, na tentativa de formar uma família e ter um lar. Minha família foi formada dessa maneira nada convencional. Fiquei casada com o pai dos meus filhos por 9 anos. Durante muito tempo, vivi diversos tipos de violência. Conheci Palmas no final dos anos 1990. Durante uma viagem de férias à capital. Minha mãe havia se mudado para cá em busca de uma vida melhor na cidade, que prometia crescimento e desenvolvimento. A história dela é repleta de lutas e dificuldades. Minha mãe veio morar no Tocantins quando ainda era parte do norte do Goiás, na cidade de Paraíso, onde conheceu meu pai. Anos depois, ela deixou Conceição do Araguaia e se estabeleceu em Palmas, morando por algum tempo em uma invasão na 305 Norte, onde participou de movimentos populares em prol de moradia. Em 1999, conheci Palmas e desde que pisei nessa terra pela primeira vez, me apaixonei e tive certeza que meu futuro seria aqui. Mudei-me para Palmas em agosto de 2000, com a convicção de uma vida nova. Recém-separada e com 3 filhos, fui morar na invasão com minha mãe. A vida na invasão era difícil, sem água encanada e luz elétrica. Foram dias árduos até que a tão sonhada casinha pela qual minha mãe tanto lutou foi finalmente construída. Mudamos para Arno 73 e fomos um dos primeiros moradores do local. Essa área foi destinada para receber moradores das invasões e, apesar da falta de infraestrutura adequada, o sonho da casa de tijolos se tornou realidade. Uma lembrança marcante dessa época foi um projeto social que distribuiu 1 leito de leite 2 vezes por semana, algo que se tornou especial em meio às dificuldades financeiras que eu enfrentava para alimentar minhas filhas. Com o tempo, minha comunidade mudou muito. Vi a chegada da água encanada, energia elétrica, asfaltamento e novos moradores fixaram residência, fazendo o bairro crescer. Concluí o ensino fundamental e médio, prestei um concurso público e fui aprovada. A estabilidade do concurso trouxe melhorias para minha vida e consegui adquirir minha primeira casa no bairro, onde escolhi viver perto da minha mãe e da comunidade que aprendi a amar. Memórias de Carmelita Moura. As ideias estabelecidas, flutuando difusamente na nossa memória, depois de leituras e conversas, nos parecem ser as nossas próprias. Essa de Queiroz, trecho retirado do livro A Correspondência de Fraque Mendes, 2ª edição. Porto, Lelo e Irmão, 1902. Nasci em 10 de agosto de 1960, em Taquarussu do Porto, uma extensão de Porto Nacional, onde passei minha infância e adolescência em meio à natureza exuberante. Ainda consigo sentir o perfume da relva ao amanhecer e o sabor das frutas colhidas diretamente das árvores. A liberdade que aquele ambiente me proporcionava fazia com que eu me sentisse parte de algo muito especial. Sou filha de Anísio Moura, um dos primeiros moradores de Taquarussu. Hoje, meu pai tem 107 anos e guarda sua memória, história de lutas e vitórias na cidade de Palmas. Ele deixou o Maranhão em busca de um futuro melhor para nossa família, com o sonho de que seus filhos tivessem acesso à educação. Nossa comunidade enfrentava muitas dificuldades, especialmente pela falta de infraestrutura. A locomoção era limitada, pois as estradas praticamente não existiam. Lembro-me do esforço comunitário quando, anos depois, o Sr. Maracaípe chegou à região e, junto com moradores, construiu a primeira estrada de pau a pique. Esse trajeto permitiu que o primeiro caminhão à manivela transportasse pessoas e mercadorias, garantindo o sustento da nossa gente. A solidariedade era um dos valores mais marcantes da nossa comunidade. Nas colheitas, realizávamos mutirões e a comida era dividida com aqueles que perdiam a produção. Quando uma vaca era abatida, sua carne era repartida entre as famílias, especialmente as que mais precisavam. Minha mãe, junto com outras mulheres, quebrava um coco babaçu. O óleo era extraído para venda e consumo, gerando renda para muitas famílias. Essa solidariedade e a tranquilidade com que recebíamos as pessoas em nossa casa são lembranças que levo com muito carinho e saudade. Minha história se conecta ao estado do Tocantins de maneira muito especial.
Seguindo o desejo do meu pai, tive a oportunidade de estudar na primeira turma de História da Faculdade de Filosofia do Norte Goiano, FAFING, em Porto Nacional, que posteriormente se tornou parte da Unitins. Durante o curso, conheci pessoas que também sonhavam com a emancipação do norte de Goiás. Juntos, participamos de reuniões e plenárias buscando unir forças para a criação do estado do Tocantins. Quando esse sonho se concretizou, pude ver de perto o progresso chegando à nossa região. Tenho orgulho da minha trajetória e de todas as conquistas que alcancei ao longo da vida. Acredito que ainda há lutas pela frente para que nossos direitos sejam assegurados e para que todos possam viver com dignidade. A literatura desempenha um papel fundamental na preservação de memórias e histórias que não devem se perder. Assim como as histórias contadas pelo meu pai, um dos primeiros moradores ainda vivos de Taquarussu, que testemunhou toda essa transformação, a memória e a literatura caminham lado a lado, cumprindo uma função social essencial ao conectar gerações e preservar nossas raízes. Memórias de Camila Gomes da Silva. Não há sujeito que não tenha na memória uma dúzia de arcabouços magníficos. Monteiro Lobato, trecho retirado do livro Cidades Mortas. Obras completas de Monteiro Lobato, volume 2, São Paulo, Editora Brasiliense Limitada, 1955. Meu nome é Camila Gomes da Silva, nasci em 23 de julho de 1992, na cidade de Palmas, Tocantins. A primeira parte da minha vida foi em Taquaralto, no bairro Bela Vista, onde cresci rodeada por uma comunidade unida e amorosa. Em 2000, mudei para o bloco 1203 Sul, onde moro até hoje, em 2024. Apesar da mudança, a sensação de pertencimento e a força das relações de vizinhança se mantiveram vivas. Minha infância no Bela Vista foi marcada por brincadeiras simples e pela amizade que crescia entre os vizinhos. Eu e meus amigos passávamos o dia jogando amarelinha, vôlei, esconde-esconde. A união entre as famílias e o apoio mútuo eram constantes. Em meio às dificuldades, sempre senti o apoio incondicional da minha família e da minha comunidade. Lembro-me das noites em que ouvíamos a música Cadeirudo, famosa por causa de uma novela, e do medo que eu sentia ao olhar para a poltrona grande no canto da sala, imaginando-a ganhando vida. Era um medo quase infantil, mas que hoje vejo como parte das muitas histórias que preenchiam minha imaginação e alimentavam as lendas que circulavam na nossa vida cotidiana. Já na 1203 Sul, nossa vizinhança continuou unida. Muitos dos moradores são goianos e compartilhavam valores de apoio e amizade. É comum ver vizinhos se reunindo, como Cineide e outros idosos que quase se tornaram uma família estendida. Nessas noites, as risadas e as histórias se misturavam, criando lembranças que, tenho certeza, são parte da essência desse lugar. Minha mãe e minha tia Marisa foram fundamentais na minha infância. Quando a nossa casa desabou, foi a tia Marisa quem nos resgatou. Além disso, minha mãe sempre apoiou meus sonhos. Quando eu era pequena, queria estudar como as filhas da tia Marisa, que já iam para a escola. Foi então que minha mãe conversou com a diretora do colégio Benedita Galvão e conseguiu que eu frequentasse as aulas como uma aluna de mentirinha. No final do ano, houve até uma formatura simbólica e até hoje guardo as fotos ao lado da professora Renata, que me alfabetizou. Esse carinho e cuidado me marcaram profundamente. Outra lembrança querida é dos passeios de bicicleta pelo setor Bela Vista, onde pedalava entre as plantas chamada de peão. Em um desses dias mordi um caroço de pequi e fiquei com a boca cheia de espinhos. Minha mãe, com toda a sua paciência, usou uma lanterna para retirar cada espinho, um a um. Esses momentos mostram quanto minha infância foi repleta de simplicidade e afeto. Desde cedo a literatura fazia parte da minha vida. Minha mãe lia para mim pequenas histórias e contos de fadas, que sempre trazia uma lição de moral. Assim aprendi a valorizar o poder das histórias e me conectar com o legado cultural do lugar onde cresci. A literatura é essencial para preservar memórias e acredito que ela eterniza nossas vivências, permitindo que essas histórias sejam passadas às futuras gerações. Uma cena que nunca esqueço é o improviso da minha mãe quando o gás acabou. Ela esquentou o leite para mim numa lata com álcool. Esses gestos simples refletiam a força e a criatividade que sempre tivemos para enfrentar os desafios do dia a dia. Para mim, os valores de união e apoio mútuo são o que definem a minha história. Na infância, os laços de vizinhança eram fortes. Todos se ajudavam e havia um profundo sentimento de comunidade. Esses laços me proporcionaram uma infância rica em afeto e segurança, marcando quem sou hoje. Memórias de Dorvina Nepomuceno. O fundo das gavetas
sempre será a Ilha do Tesouro. Paulo Bonfim, trecho retirado do livro Aquele Menino. São Paulo, editora Green Forest do Brasil, 2000. Nasci em 1977, na cidade de Anápolis. No entanto, meu registro de nascimento oficial foi em Gurupi, cidade onde fui criada e que marcou profundamente minha infância e juventude. A infância não foi um período de saudades para mim. Lembro-me das dificuldades constantes que faziam parte do nosso cotidiano. A pobreza era uma presença fiel em nosso lar. No entanto, mesmo em meio às adversidades, havia laços que floresciam e me davam alento. Sinto uma profunda saudade do vínculo de amor que compartilhava com meus irmãos, das brincadeiras na rua e especialmente do cuidado que minha irmã mais velha tinha comigo. O instinto de proteção dela me fascinava e ainda hoje entendo que tudo o que ela fazia era movido por um amor profundo e incondicional. Minha mãe estava quase sempre ausente devido ao trabalho exaustivo que desempenhava para nos criar com o mínimo de dignidade. Aos 9 anos, passei por um dos momentos mais dolorosos da minha vida, a perda de meu pai e de minha irmã, ocorrida em um intervalo de apenas 24 horas. A partir desse episódio, minha vida e a de nossa família mudaram radicalmente. Foi a educação que trouxe uma guinada definitiva ao meu destino, oferecendo-me as oportunidades que eu tanto precisava. Com muito esforço e determinação, consegui concluir minha formação e, a partir de então, decidi que teria que fazer concursos públicos para alcançar a estabilidade financeira que tanto buscava, ainda mais após o nascimento da minha filha primogênita. Em 2010, fui aprovada no concurso da Educação de Palmas, um dos momentos mais marcantes da minha trajetória profissional. Através desse trabalho, posso oferecer aos meus filhos uma vida mais estável, bem diferente daquela que experimentei no passado. Ao ingressar no serviço público, consegui realizar o sonho de adquirir uma casa na região norte de Palmas. A quadra que escolhi para morar ficava próxima ao trabalho, mas a comunidade era marcada pela carência e pela insegurança. A presença de muitas moradias periféricas tornava os imóveis mais acessíveis. 2 anos depois, a inauguração de um Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, trouxe um marco de desenvolvimento para o bairro. O CEMEI passou a oferecer não só alimentação, mas também oportunidade para que as famílias pudessem trabalhar e aumentar sua renda, promovendo assim uma melhoria na qualidade de vida da nossa comunidade. Acredito que a literatura tem um papel essencial como registro das memórias e da história da comunidade. A pandemia de Covid-19, por exemplo, marcou como o conhecimento acumulado e registrado em pesquisas anteriores permitiu que cientistas de todo o mundo desenvolvessem uma vacina em tempo recorde. Esse efeito extraordinário reforça meu entendimento de que a documentação do conhecimento é a ferramenta fundamental para o progresso. Por fim, sempre reflito sobre o legado que quero deixar para meus filhos. Desejo que eles tenham orgulho da minha trajetória e que encontrem, além da história de superação, uma pessoa humana e solidária em quem possa se espelhar. Que eles levem consigo o valor da perseverança e da compaixão, elementos que me ajudaram a construir a vida que tenho hoje. Organizadoras. Nayara Damasceno, mestranda em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Tocantins, UFT, campus de Porto Nacional. Possui graduação em Letras e suas respectivas literaturas pela UFT, pós-graduanda em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Literatura, Estudos Linguísticos e Literários pela Faculdade Iguaçu. É professora de Língua Portuguesa da Educação Básica. E-mail nayara.damasceno@meio.uft.edu.br. Letícia Neves Teixeira dos Santos, profissional de design gráfico, profissional da comunicação visual na publicidade e no marketing, com formação técnica pelo Senac-GO, graduada em filosofia pela UFT, é pesquisadora e, atualmente, aluna especial do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, com interesse nos estudos em informação em saúde, visando uma produção de informação mais consciente, ética e responsável. Ressalta a importância sobre a saúde e o bem-estar social, buscando integrar o design e a filosofia como fundamentos e ferramentas que contribuem para a produção das ciências da saúde e das humanas. Michele Marques dos Santos, professora efetiva do Estado do Tocantins, mestrando em Letras pelo PPG Letras da Universidade Federal do Tocantins, UFT,
com a linha de pesquisa Língua Brasileira de Sinais, graduada em Letras, Língua Portuguesa e respectivas literaturas pela Universidade Federal do Tocantins, UFT, campus de Porto Nacional. Atuou como monitora no Programa de Apoio ao Discente Ingressante, PADI, no qual tem por objetivo auxiliar os estudantes ingressantes que estejam matriculados no primeiro e ou segundo períodos e aqueles reprovados nas disciplinas básicas curriculares. Participou do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID. Foi bolsista no Programa Residência Pedagógica, RP. Prefaciadora. Roseli Bodinar. Prefaciadora. Professora do mestrado em Letras e do curso de licenciatura em Teatro da UFT. Doutora em Letras, área de concentração, Teoria da Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS. Realizou estudos de pós-doutoramento em Letras pela Universidade Federal do Norte do Tocantins, UFNT. Mestre em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Graduada em Letras pela Universidade Estadual do Paraná, Unespar. Graduada em Direito pela Universidade Estadual do Tocantins, Unitins. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Observatório das Artes, UFT, e do Grupo de Pesquisa Literatura, Arte e Mídia, da Universidade Estadual do Tocantins, Unitins. E-mail rosbodnar@mail.uft.edu.br. Ilustradora Aline Aquino Alves. Mestranda em Ensino de Filosofia pela Universidade Federal do Tocantins, Prof.Filo. Possui graduação em Filosofia pela UFT e formação técnica em Ilustração pelo SENAC Palmas. Professora efetiva de Filosofia do Estado do Tocantins, do qual atuou também como preceptora do Programa de Residência Pedagógica, UFT. Atualmente, atua na Secretaria de Educação do Estado do Tocantins por meio da Gerência de Legislação, Certificação e Inspeção Escolar. É pesquisadora nas áreas de Ensino de Filosofia e Filosofia da Informação. E-mail aline.alves@professor.to.gov.br. Autoras: Dalvina Pereira, Ensino Fundamental Completo, dona de casa. Já trabalhou como secretária do lar e como auxiliar de serviços gerais. Dalvina sempre priorizou cuidar da sua família e marido. Atualmente, ela mora com o marido idoso e seu cunhado com deficiência. Hoje, ela atua como cuidadora em tempo integral dos dois. Rosália Pereira dos Santos. Servidora pública, atuação em serviços gerais por 20 anos no estado do Goiás. Concluiu seu ensino fundamental e médio em Imperatriz Maranhão e formação como professora no Centro de Formação de Professores Primários, LUMEN, em Tocantinópolis, TO, e atuou mais 10 anos como professora primária. Rosália Pereira dos Santos atualmente é aposentada, é mãe de 5 filhos, 16 netos e 3 bisnetos. Iraci Santiago Damasceno. Graduação em Pedagogia, servidora pública, mas já teve diversos trabalhos para ajudar no sustento da família, como secretária do lar e babá. Ela também é casada, mãe de Nayara, Uane e Victor, e é a avó de Ana e Antonella, que são sua paixão. Dorvina Nepoceno Costa. Graduada em Pedagogia, pós-graduada em Gestão, Orientação e Supervisão. É servidora efetiva do município de Palmas, onde trabalha como supervisora no Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI Chapeuzinho Vermelho. É casada e mãe de 2 filhos, Isadora e Heitor. Carmelita Moura. Professora de História, formada pela Universidade Federal do Tocantins. Hoje é aposentada pelo estado do Tocantins e ainda está em exercício no município de Palmas, onde trabalha na Escola Municipal Tiago Barbosa. Tem uma história de luta onde atuou em diversos coletivos dentro da UFT e fora dela, sempre acreditando que a educação tem o poder de salvar o mundo. Camila Gomes da Silva. Camila Gomes tem 32 anos e mora em Palmas. É assistente social formada pela Unitins, militar, analista educacional e cronista de histórias. Serafim Cerqueira da Rocha. Nasceu em 1º de agosto de 1943. Viu o Tocantins nascer e crescer. Sua infância foi na roça. Trabalhou como entregador em uma transportadora durante anos em Brasília. Ao retornar ao Tocantins, trabalhou como vaqueiro e depois como vigia em escolas. Hoje, ele é aposentado e passa seus dias em casa com sua esposa e seu irmão.